Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha a nossa aula que vai tratar de um tema que é sempre evidente, sempre motivo de várias discussões, viu? Variação linguística e como é que acontece, como é que surge, de que maneira a gente se apropria melhor e mais importante, claro, para você que quer fazer o Enem, né gente? É como a variação linguística costuma cair no Enem, o quanto ela cai e quais são as maneiras como ela costuma ser perguntada, viu? É assim, ó. Primeira tela já vem comigo aqui, ó, eu já digo para você que variação linguística, faço uma pergunta dizendo, bom, peraí, a língua é a mesma em todas as ocasiões? Bom, a gente já falou um pouquinho, pessoal, de adequação linguística. Se você está vendo aí as aulas na sequência, você percebeu que sim, a gente já tratou de adequação por variações e aplicações em diferentes contextos e situações, né? Então, dizer assim, como é que a língua costuma ou pode ser utilizada, ser empregada em situações diversas. Agora, quando a gente vai tratar especificamente da expressão técnica que denomina isso, que é a variação linguística, a gente tem que ter em mente também, gente, fatores que são bastante recorrentes em termos de variação, né? Como idade, escolaridade, questões relacionadas ao meio social em que as pessoas vivem, né? E também tem que ficar atentos a fenômenos que têm a ver, claro, com uma espécie de palavras relâmpago, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem os casos de gíria, né? Que aparecem e com a mesma intensidade e força que aparecem, somem e nunca mais ninguém fala. Então tem isso também, tem que ficar esperto para dizer assim, ó, quando a gente trata, pessoal, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem com carinho e atenção, tá? Quando a gente trata de variação linguística, a gente não está dizendo que toda e qualquer realização de língua serve, tá? E muito também a gente não está dizendo que qualquer tipo de manifestação linguística serve para a escrita ou para a fala formal. Então fiquem espertos, né? Porque às vezes a gente começa a analisar umas coisas assim e diz, puxa, olha só, né? Como é que acontece a recorrência ou a gramaticalidade de expressões que estão no vocabulário popular em determinada região, em determinada faixa etária. Diz, mas é que pode falar de tudo que é jeito? Poder, pode, né, gente, no fim de contas. E quando a gente analisa esses diversos falares, a gente não está dizendo que eles são propícios a qualquer lugar. Então, fiquem espertos nesse sentido, tá? Vamos para frente? Vamos ver então, começa matando aí a curiosidade, gente, como é que cai isso no Enem, né? Que tipo de questão aparece lá que vai chamar nossa atenção? Olha só, diz, minha nossa, isso é uma questão de variação, prof? Bom, com certeza. Lembra que variação linguística, variedades, gente, e cultura tem muito a ver, claro, com a construção de identidade nacional, né? Das identidades nacionais e da identidade nacional do Brasil não é diferente, tá? Bom, já mostrei para vocês a fachada, uma fachada de um supermercado aí. Vocês viram que a palavra supermercado a gente deduz, mesmo que não saiba nenhuma outra língua a não ser o português, a gente deduz que as outras palavras ou as outras simbologias abaixo dela sejam a palavra supermercado em outras línguas, né? Mesmo que a gente não conhecesse nenhuma outra, tá? Esse supermercado, gente, essa fachada foi fotografada ou foi usada uma foto dessa fachada para uma prova Enem, fica em Foz do Iguaçu. E olha só, o professor Cornélio, que é um cara que faz Enem para acompanhar todos os anos, para acompanhar a prova, para ver o desempenho dos alunos, que tudo isso, ele foi a uma feira de ciências lá em Foz do Iguaçu e foi com os alunos até esse supermercado, tirou foto dessa fachada e me mandou. Ele falou, Cleusa, de fato o supermercado existe. Vejam só, gente. O Enem e outras provas que são tão de referência assim, gente, no Brasil, acabam, claro, fazendo parte das nossas vidas, né? Eles viram mesmo, eles vêm para o cotidiano. Os temas discutidos nas provas vêm para o cotidiano e acabam fazendo parte de nossas conversas familiares, inclusive, e entre amigos, né? Então tá aí, ó, a fachada do supermercado e aí a questão, né, gente? Diz assim. A fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça, e daí, claro, você já aguça seus conhecimentos acadêmicos de formação de quem conclui ou é concluinte de ensino médio, né? É marcada tanto pelo limite com a Argentina e Paraguai,
quanto pela presença de outros povos. Espera aí, vamos voltar para a telinha. Outros povos. Argentina e Paraguai falam o que mesmo? Ah, espanhol. Então tá aqui, tienda, né? Ah, mas tem presença de outros povos. Claro, tem inglês aqui porque tem a ver com, né, com língua global, né? E tem, olha, tá escrito em árabe também, inclusive, mais difícil da gente encontrar no Brasil, né, pelo menos, né, pessoal, da gente encontrar coisas identificadas em árabe, mas diz, ó, lá em Foz do Iguaçu tem isso porque também tem o quê? A presença de outros povos, não é só a fronteira que se faz aí com os hermanos falantes de espanhol, né? Bom, essa fachada, então, gente, por ter todos esses nomes aí para supermercado, o que é que ela revela? Vamos ver. Apagamento de identidade linguística? Pessoal, quando é que ocorre um apagamento de identidade linguística? É quando, na verdade, a pessoa, vamos pensar assim, ela migra para outro lugar e não tem mais a sua língua reconhecida como língua de uso, né? Aqui é o contrário que está acontecendo, não é? Pessoas que falam outras línguas, que são de outras nações, estão aí, têm sua linguagem, sua língua reconhecida como língua de comunicação. Então não existe um apagamento, não. Letra B, olha lá. Um planejamento linguístico no espaço urbano. Vai dizer, prof, mas né, nunca ouvi falar de planejamento. Vamos pensar em alguma coisa depois nesse sentido, será que faz algum sentido, né? O que viria a ser um planejamento linguístico? Bom, pensa assim, pessoal. Se em lugar do apagamento, né, que é omitir, que é fazer de conta que não existem outras línguas ou outros povos nesse mesmo meio, a gente pudesse contemplar essas outras linguagens para que, claro, intuitivamente essas pessoas sejam convidadas a consumir nesse supermercado também, né? Então, claro, aí a gente tem o quê? Um planejamento, a gente imagina, né? Ou melhor, a gente tem uma noção, assim, por ver pessoas ou ouvi-las no dia a dia, tem uma noção de que haja essas pessoas falantes lá em Foz do Iguaçu desses idiomas. Bom, aí a gente pode fazer um estudo de mercado, pensando quantas são, em que bairros ficam, tal, e dizer assim, pera lá, se a gente puser o nome do supermercado, inclusive, né, nas outras línguas, é porque tem outros implícitos aí também, né, pessoal? Porque à medida que eu coloco o nome nas outras línguas, isso me remete também a ter produtos. E não importa, podem ser bem poucos, mas pode ser que haja seções e produtos que atendem a outras culturas que não só a local, viu? Então é bem bacana entender os implícitos que essas escolhas denotam aí também, né? E daí, pessoal, diz assim, ó, presença marcante da tradição oral na cidade. Diz, espera, mas é uma fachada de supermercado em que a gente tem língua escrita, né? Não tem nada a ver com oralidade, então fiquem espertos nisso também. Disputa de comunidades linguísticas diferentes. Bom, se houvesse disputa, pessoal, a gente teria que ter outro tipo de coisa. Poderia ser, por exemplo, escrito supermercado e alguém foi lá e pichou em cima tienda. Aí sim, né? Aí sim se diz que tem uma disputa, o que essa imagem reflete uma disputa de linguagens e de tradições de comunidades linguísticas, tá? Poluição visual promovida pelo multilinguismo, gente. Olha bem, tá tudo bem direitinho, arquitetonicamente bem distribuído, não tem nada de poluição visual aí, né? Então vejam, gente, é uma maneira de mostrar que a variedade está presente nesse local, né? Nessa comunidade de fala, nessa cultura, e que ela é bem-vinda nesse espaço. Por isso que eu digo que é bacana a gente entender os implícitos, quando uma fachada de loja, de supermercado, de qualquer lugar, coloca seu nome, as suas divulgações em outras línguas também, que não só a local, né? Então, daí, pessoal, um exemplo de como pode cair variação no Enem, né? Bom, então tá aí, gabarito letra B mesmo, tá? Vamos dar uma olhada em outra aqui, então, já que a gente estava falando de, né, aí dizia a variação oral e tal, né? Vamos ver se tem coisa parecida aqui? Vamos lá. Uma língua múltiplos falares.
Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Opa, essa frase inicial já é bem boa porque ela já me conta da nossa identidade nacional, da nossa identidade linguística, já é bem bacana isso, né? Vamos lá. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilíngue. Havia cerca de 1,2 mil línguas, né? Então 1.200 línguas, faladas pelos povos indígenas. O português trazido pelo colonizador tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada de falantes de português acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de portugueses com índios e, além dos negros da África, vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com suas línguas. Todo este processo vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes, afirma um linguista da Unicamp. Daí que na mesma São Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniran Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado R retroflexo, aquele R dobrado que, junto com a letra I, resulta daquele jeito de falar carne e porta, característico do interior de São Paulo, né? Bom, pessoal, cuidado daí, né? Ninguém está dizendo que se escreve carne com I ou porta com esse I aí sozinho. O que a pessoa que está escrevendo o texto está contando para a gente é que na pronúncia esse R retroflexo de porta, aberta, ele acaba deixando escapar uma pronúncia, um sonzinho que seria de I, de um I semivogal bem longínquo, tá? Então só para a gente ficar esperto, né? Ninguém fala poirta, né? Então tomar esse cuidado. Bom, venha para o texto e olhe que coisas interessantes a gente vai percebendo aí, né? Se esse texto está tratando das línguas que foram colocadas em contato nessa variação aí, entre o indígena que aqui estava e os portugueses que aqui chegaram, ele vai também tratando de elementos bem importantes, como por exemplo, né? Olha, os portugueses também vieram em levas, eles não vieram de uma vez só, tá? Depois, com o passar do tempo, então, claro, tem essa mudança. Daí diz, bom, os que vieram vamos dizer, vieram da primeira vez, também não falavam igual, né? Eles têm regiões diferentes e, portanto, falares diferentes. Então, vejam, esse processo de percepção da variação, gente, remete a um tempo remoto que muitas vezes as pessoas não identificam como tendo variação. Elas acham que naquela época era tudo igual, hoje que é diferente. Não é assim, né, gente? Por mais que hoje a gente tenha mais registro e mais possibilidade de registrar as diferenças, naquela época as diferenças existiam bastante também, inclusive nos falares, tá? Bom, com tudo isso que aparece aí, tá? O que nós vamos ter? Olha lá. A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultado do quê? Então, gente, atenção, ó. Eu chamava a atenção de vocês no começo dessa aula, dizendo o seguinte, pessoal, tem que tomar cuidado com o jeito como as questões cobram os temas, os conteúdos, como queiram, né? Como os itens cobram esses conteúdos. Então, vejam, ninguém está perguntando assim, né? Se, o que é variedade linguística, como que funciona, ou coisa assim, né? Na verdade, não. Olha só, o que se está perguntando aí é a origem, né? O que é que dá origem à diversidade linguística? Então, entende-se que a diversidade linguística é resultado. Então, se ela é resultado, ela é consequência. O que eu estou procurando? A causa, a origem, tá? Da imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas, sempre pensem no seguinte, pessoal, se a gente fala em diversidade, a gente nunca fala em imposição. Porque a diversidade não consegue florir, se estabelecer, enfim, virar de fato uma diversidade se houver uma imposição, porque daí ela não acontece, né?
Interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes. Opa, daí é legal. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem interação, troca mesmo, né, gente, cultural, linguística e de experiências sociais, a gente vai ter, claro, aí uma diversidade cultural e uma diversificação. Aí parece interessante. Letra C. Sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e indígenas. Bom, gente, de novo, quando a gente fala em alguma coisa se sobrepondo a outra, daí a gente não está tratando de florir, equiparar, interagir e fazer andar a diversidade. A gente está tratando de alguém que toma o lugar dos outros, né? Ou de uma língua tomando o lugar das outras. Então não dá. Heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador. Alguém que olha a palavrinha heterogeneidade aqui, já vai dizer, opa, legal, ela combina com diversidade, né? Legal, bacana. Mas olha o restante, gente. É só a língua trazida pelo colonizador que era heterogênea? As que estavam aqui, o que dizia no texto? Que tinha mais de 1.200 línguas faladas por indígenas aqui. Então eu não posso falar em heterogeneidade trazida só pelo colonizador. Preservação dos sotaques característicos dos imigrantes. Pessoal, preservação sem interação não dá diversidade, tá? Então, o que a gente está querendo aqui nessa ideia da diversidade é procurar do que ela é resultado. E, de fato, ela vai ser do quê? Obviamente, da interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes. Cada um, claro, pode estar mantendo, preservando a sua. Mas quando há essa interação, gente, aí a diversidade acontece, né? Muito bem. Bom, já vimos aí jeitos de entender a diversidade, a variação como se estabelece das línguas aqui no Brasil, né? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, já que estou falando em variedade, variação, norma padrão, essas coisas, vou só lembrar vocês um pouquinho sobre como é que se conceitua, o que significam essas coisas, né? Para a gente também não confundir, tá? Então, vê lá, ó, variedade linguística, o que é isso? Cada um dos sistemas em que uma língua se diversifica, em função da possibilidade da variação de seus elementos. Quer dizer, um dialeto, por exemplo, gente, falado no sul do Brasil e um dialeto falado no nordeste do Brasil são exemplos de variedade linguística, porque eles variam em vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe, né? Eles variam, na verdade, em todos esses aspectos e são sistemas que têm a mesma língua, né, de português, mas que usam aspectos, elementos completamente diferentes nesses itens aqui, tá? Norma culta ou padrão, o que é? É a denominação dada à variedade, então ao tipo, né, a esse sistema dos membros da classe social de maior prestígio dentro de uma comunidade de falantes. Diz, tá, prof, mas como é que se escolhe isso? Pessoal, fiquem espertos assim, isso não é só em português do Brasil, né? Isso se dá em todas as línguas. Quem tem o poder, na verdade, de escolher, ou quem tinha, né, quando os idiomas foram estabelecidos, esse poder de escolher, era quem dominava, quem era alfabetizado, né? Quem tinha certo domínio, predomínio intelectual, quem escrevia livro, né? Então, por isso que fala aqui, diz, ó, da classe social de maior prestígio dentro da comunidade de falantes. Claro, é quem sabia, quem sabe os registros da língua, gente. Então, né, ou pessoas que se colocam, grupos que se colocam como guardiães desses registros, né? Então, tá aí, tá bom? Norma culta ou padrão por isso, diz, nunca vai ser assim, prof, vão escolher uma variedade assim bem lá marginalizada? Não, pessoal, porque daí ela já não tem esse nome, né? Se ela é escolhida para ser standard, ela já não é marginalizada, tá? Então, tomar esse cuidado. O que é preconceito linguístico? E eu já falei para vocês, já citei, inclusive, quando falei de adequação de linguagem e de língua, aqui, né? Eu citei esse livro do Marcos Banho e tá aqui, ó. Para dizer o que é preconceito linguístico, é o julgamento negativo que a gente pode fazer sobre os falantes em função da variedade linguística que eles utilizam. E eu usava como exemplo algumas situações, por exemplo, de pessoas que trocam o L por R em alguns ambientes de sílaba, né? Falam assim, fala problema, fala bicicleta, né? Coisas assim. Bom, o que acontece aí? Você tem uma variedade, é um tipo de falar que tem características próprias e que inclusive obedece a uma gramática, um conjunto de regras, sim,
que não são as da norma padrão, né? Mas que tem um conjunto de irregularidades aí, tá? Então, tomar cuidado, então, dizer assim, o que é preconceito, né? É esse pré-julgamento que se faz sobre falantes, esse estigma, essa marca negativa que se faz, tá? E olha lá, o que vai dizer então? É um trechinho do próprio livro aí que eu trago para vocês para a gente conversar um pouco, ó. O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe uma única língua portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo escola, gramática, dicionário é considerada sob a ótica do preconceito linguístico errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente. E não é raro a gente ouvir que isso não é português. Bom, o que acontece aí, né, pessoal? Se faz uma espécie de metonímia, assim, né? Bom, é como se toda a língua portuguesa, então toma parte pelo todo, né? Metonímia assim. É como se toda a língua portuguesa pudesse ficar salvaguardada só sob o guarda-chuva da norma padrão. E isso não é possível, gente, isso não existe, tá? É assim, língua portuguesa é esse ser abrangente, né? E cheio de características e cheio de variedades. Inclusive essa de maior prestígio, que é ensinada nas escolas, que é a da gramática, que é a do dicionário, que é a norma padrão, tá? Então vai lá, segue. Variedades sociais e regionais, olha só, elas podem, então, elas têm nomes específicos, né? Aí, compadre, firme? Não, futebol. Ó, tá vendo que eu tô dizendo firme? Aqui era o quê? Filme, né? Então, falei da história do uso do R aí, no lugar do L, fazendo rotacismo. Chica, esse seu dicionário português mineirês tem uma seção de frases úteis? Claro, ele dá dicas de como se informar sobre pontos turísticos. Por exemplo, suponha que você quer saber onde está e como pegar a condução mais próxima. Basta dizer, nossa senhora, oncotô, onde é, o pondios mais pertinho. Onde é o pondios mais pertinho. Bom, também, gente, vai ter a ver aí uma brincadeira, né, com o jeito de falar dos mineiros, né, ou aquele jeito que se importa estereotipado dos mineiros, tá? Então, claro, diz, bom, tem essas questões de sotaques, escolhas vocabulares e jeitos de falar regionais, né? Olá, aí orelha, aí, beleza, mano? Beleza, só. O que achou da orelha? Cabeça. Bom, também é um falar, isso aqui é um falar localizado? Claro, num grupo social distinto, né? Depois, gente, olha só. Trechinho importante aí para falar de empréstimo linguístico, gente, ó. Flagrado na Ilha de Caras, Fernando Pessoa disse que está bem mais leve depois que passou a ser um só. Lisboa. Em pronunciamento que pegou de surpresa o mercado editorial, o poeta e investidor Fernando Pessoa anunciou ontem a fusão de seus heterônimos. Com o enxugamento, as marcas Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro passam a fazer parte da holding Fernando Pessoa S.A. É uma reengenharia, explicou o assessor e empresário Mário Sá Carneiro. Pessoa confessou que a decisão foi tomada de coração pesado. Drummond sempre foi um só. A operação dele é enxutinha. Como competir? Indagou. O poeta chegou a pensar em terceirizar os heterônimos através de um call center em Goa, mas questões de gramática e semântica acabaram inviabilizando as negociações. Eles não usam mesóclise, explicou Pessoa. Claro, Pessoa, né? Que é um texto satírico, esse aqui, irônico, da revista Piauí, brincando com o fato do Fernando Pessoa escrever em heterônimos. Dos mais conhecidos são o Mário de Sá Carneiro e são o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro, né? Então, esses são os mais conhecidos, mas há quem diga que ele tinha mais de 2 dúzias de heterônimos. E aí, assim, tem uma brincadeira aí, pessoal, que tem a ver com o mundo dos negócios, né? Palavras estrangeiras importadas que vêm junto com o jeito de agir. Por exemplo, call center e holding são palavras que são do inglês, né? Mas que são usadas assim
demais e com muita propriedade no mundo dos negócios, porque são elas que dão essa característica, vamos dizer assim, elas vêm junto com a coisa, né? Vem o nome junto com a coisa a ser feita, tá? E aí vem a tradução embaixo, né? Holding, empresa criada para controlar outras empresas. Então seria como se, né, a Fernando Pessoa S.A. tivesse virado uma empresa que gerencia os heterônimos. Call center, essa central de atendimento telefônico, que é de onde geralmente vem disparadas aquelas ligações para a gente, né? Enfim, de grupos de empresas de venda, de revenda, de pós-venda, de oferta de produtos e tudo isso, tá? Variedades estilísticas. E aí, mano, tá afim de dar uns rolê hoje? Qual é? Vai topar a parada? Vê se desencana, morou, velho? Bom, aqui tem uma misturança, gente, de gírias do passado e do presente, né? Para dizer também assim, ó, variedade estilística tem a ver com o momento de fala, tá? E tem a ver com algumas questões de tempo, né? Então, de quando elas acontecem, como é que isso tem respaldo e viabilidade, tá? Vou botar uma imagem aqui que foi uma montagem feita para provas de vestibular, daí acabou aparecendo no Enem também, para situar um pouquinho sobre como essas variedades, gente, usadas em determinados locais, podem gerar algum tipo de dizer, peraí, será que eu entendi essa palavra, né? Mas a mensagem no todo geralmente é entendida. Então tá lá, ó. Alta mecânica diesel aqui do Gordo, Cruzeiro do Norte, serviço de tratores em geral, montagem de motores e tende nas fazendas, assistência técnica, reforma de colhedeira e plementos. Bom, o que aí o Gordo com a sua automecânica está querendo dizer, né? Que a automecânica dele atende máquinas a diesel, fica aí, exatamente em Cruzeiro do Norte. Tem serviço de tratores em geral, faz montagem de motores, também faz domicílio, olha só. Que original esse Gordo, ele vai nas fazendas atender, né, para quem precisa. Faz assistência técnica, reforma as colheitadeiras e os implementos agrícolas, tá? Bom, claro que para entender exatamente toda a informação aí, tem um pouquinho da questão de entender um pouco melhor o mundo rural brasileiro também, né, gente? E como é que funciona aí. Diz, mas eu não sei, professora, eu moro na zona urbana. Para isso que a gente estuda geografia, viu? Meio rural, meio urbano e como é que ele se consolida, como é que funciona no Brasil, tá? Então, por isso, os conhecimentos outros da sua formação toda servem na prova de linguagens também, né? E daí dizia assim, ó, os textos relativos ao mundo do trabalho geralmente são elaborados no padrão normativo da língua. No anúncio, apesar do enunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, ele atinge seus propósitos comunicativos. Por quê? Porque os fazendeiros podem contar com a comodidade de serem atendidos em suas fazendas. Isso não tem a ver com o propósito comunicativo, isso tem a ver com o serviço prestado, tá, gente? Então, cuidado. A parede de uma casa é um suporte eficiente para a divulgação escrita de um anúncio. A letra de forma torna a mensagem mais clara, de modo a facilitar a compreensão. Os mecânicos especializados em máquinas pesadas são raros na zona rural. O contexto da seleção lexical permite que o alcance do sentido pretendido. Então tá aí, ó, tá? A parede de uma casa, bom, podia ser qualquer coisa, gente, não é o suporte que torna a mensagem, que faz com que a mensagem seja vista e entendida pelas pessoas, né? O que acontece? O contexto. Obviamente essa parede não vai estar no meio de um centrão urbano, né? Porque daí não adianta, não vai vender porque o serviço que ele está oferecendo é para o meio rural, né? Então é assim, é o tipo da seleção lexical e a comunicação que se viabiliza com as pessoas que passam no local, tá? Então tá aí, letra E, que vai permitir que a comunicação se faça. Tudo bem? Então, sempre que você enxergar uma mensagem, pessoal, fique atento no sentido de pensar em que variedade ela está sendo escrita ou falada e qual é o propósito disso tudo, né? Qual é o meio comunicativo e qual é o público-alvo que ela pretende atingir, tá bom? Um abraço a todos, gente. Já já nos vemos em outras aulas.